Imagine a escuridão do quarto. Tudo está em silêncio. O corpo repousa, mas algo dentro de você permanece desperto. Uma força invisível, silenciosa, espiritual. Enquanto o mundo dorme, sua mente ainda trabalha, moldando destinos, construindo caminhos, atraindo o que o coração crê. É nesse instante sagrado entre o sono e o despertar que as vozes do mundo se calam e a voz de Deus pode finalmente ser ouvida, porque a mente humana nunca dorme. Ela é o campo onde a fé planta e o Espírito de Deus faz florescer. A Bíblia diz: como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23:7. Essa não é uma metáfora poética, é uma lei espiritual. Aquilo que você pensa com fé, aquilo que você medita em silêncio, aquilo que se torna imagem constante dentro de você, molda a sua realidade visível. Napoleon Hill, em sua busca por compreender o sucesso humano, chamou isso de o poder da mente subconsciente, um poder que, segundo ele, trabalha incessantemente, inclusive enquanto dormimos. Mas o que Hill tentou decifrar pela filosofia humana, Deus já havia revelado pela sua palavra. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Enquanto muitos procuram fórmulas para enriquecer, o verdadeiro segredo está em alinhar a mente com o Espírito de Deus. A mente sem Deus é apenas um deserto de intenções, mas a mente guiada pela palavra é um campo fértil, onde cada pensamento se torna uma semente de eternidade. A mente que descansa em Cristo nunca está inativa, pois o Espírito intercede até nos nossos sonhos. Ele fala no silêncio. Ele planta promessas enquanto dormimos. Ele prepara o amanhã enquanto o corpo repousa. Há uma tensão invisível que governa a alma. Entre a fé e a dúvida, entre a luz e as trevas, entre a voz de Deus e o ruído do medo. É nesse campo espiritual que se decide quem você será. A mente que se entrega à ansiedade se torna prisioneira do amanhã, mas a mente que repousa em Deus encontra a abundância no hoje. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. A verdadeira prosperidade não é um esforço, é um estado de alinhamento. Napoleon Hill escreveu que a riqueza nasce da convicção interior, da fé que se torna imagem e depois ação. E ele estava parcialmente certo, mas a fé verdadeira não nasce do desejo humano, e sim da palavra viva, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. O pensamento positivo sem Cristo é apenas auto-engano, mas o pensamento renovado pela palavra é uma arma espiritual que vence a escassez, o medo e a dúvida. Enquanto você dorme, o seu espírito continua sensível. O salmista declarou: bendirei ao Senhor que me aconselha, até o meu coração me ensina de noite. Salmos 16:7. A sabedoria que Deus entrega nas horas silenciosas. Há instruções divinas que vêm quando os ruídos cessam. E é por isso que a Bíblia fala de sonhos proféticos, de revelações noturnas, de instruções que vêm do alto quando a alma repousa. A mente natural apenas sonha. A mente espiritual ouve o Espírito. O segredo que o mundo chama de mente milionária não é sobre dinheiro, mas sobre domínio espiritual. É a mente que sabe quem é em Cristo, que entende que riqueza é consequência de propósito e que o descanso verdadeiro vem de confiar plenamente em Deus. Quando a palavra habita em você, ela trabalha incessantemente. Ela organiza o caos, remove o medo e ativa a fé. Mesmo dormindo, aquele que medita na palavra permanece ligado à fonte. Há um poder que se move na quietude da noite. Quando o corpo se entrega ao descanso, o Espírito de Deus trabalha em silêncio, alinhando circunstâncias, abrindo portas, movendo corações. Você não vê, mas Ele está operando. Porque Deus dá aos seus enquanto dormem. Salmos 127:2. Essa é a mente verdadeiramente milionária. A mente que confia, que descansa, que se entrega completamente à soberania divina. Hoje, talvez você esteja lutando com pensamentos de escassez, com medo do futuro,
com dúvidas sobre o amanhã. Mas Deus está te chamando para um novo nível de consciência espiritual. Não mais o esforço humano, mas o descanso na promessa. A prosperidade do reino começa quando o coração entende que tudo o que você precisa já foi preparado. Basta crer, descansar e permitir que o Espírito renove sua mente, inclusive enquanto você dorme. Porque o milagre não acontece no ruído, mas no silêncio. A transformação não nasce do esforço, mas da rendição. Quando o homem dorme, Deus age. Quando a mente se aquieta, o Espírito fala. Quando a fé substitui o medo, a abundância se manifesta. A mente que descansa em Deus é a mente que desperta para o impossível. Comente: enquanto descanso, Deus trabalha. Tudo começa no invisível. Antes que qualquer riqueza apareça no mundo físico, ela existe no campo espiritual da mente, onde as sementes do pensamento são plantadas. O próprio Deus nos revela esse mistério desde o princípio, quando disse: haja luz e houve luz. Gênesis 1:3. A criação começou com uma palavra, e essa palavra é o molde de toda a realidade. Napoleon Hill tentou compreender esse processo quando afirmou que tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas o que ele descreveu sem plena revelação, a Bíblia já havia proclamado com autoridade divina. O poder não está na mente em si, mas em quem habita nela. A mente humana, quando desconectada do Criador, é como um jardim abandonado, cheia de ervas daninhas, pensamentos destrutivos e medos silenciosos que sufocam o propósito. Porém, quando o Espírito Santo habita em nós, ele transforma esse terreno em solo fértil, capaz de gerar frutos eternos. É sobre isso que Paulo fala em 1 Coríntios 2,16. Nós temos a mente de Cristo. Essa não é uma figura de linguagem. É uma realidade espiritual que muda tudo. Ter a mente de Cristo é pensar como Ele pensa, desejar o que Ele deseja, confiar onde Ele confia. É viver em um estado de comunhão tão profundo que até o repouso se torna oração. Napoleon Hill descreveu o subconsciente como um servo fiel que trabalha dia e noite, absorvendo pensamentos e transformando-os em realidade. Mas há uma dimensão que Hill não alcançou. O subconsciente humano não foi criado para servir ao ego, e sim a Deus. Ele é o espaço interior, onde a palavra pode ecoar continuamente, mesmo quando os lábios estão em silêncio. Por isso, o salmista declara: medito em ti durante as vigílias da noite. Salmo 63:6. O homem natural usa o descanso para fugir do dia. O homem espiritual usa o descanso para ser instruído pelo Altíssimo. Quando a mente é disciplinada pela palavra, ela se torna um canal de manifestação divina. Jesus disse em Marcos 4:26-27 que o reino de Deus é como um homem que lança semente na terra, e dorme e se levanta de noite e de dia, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. É exatamente assim que a mente espiritual opera. Enquanto você dorme, as promessas de Deus germinam. Você não entende o processo, mas a fé garante o resultado. A semente está viva, e o solo é o seu coração. O problema é que muitos tentam ativar esse poder com base no orgulho, não na fé. Confundem a mente renovada com a mente positiva. Hill acreditava que bastava alimentar o subconsciente com afirmações de sucesso para que a realidade se curvasse à vontade humana. Mas a verdade espiritual é diferente. A mente não é o Criador, é o servo. E o servo só manifesta o que o Senhor ordena. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Romanos 11:36. Sem o Espírito Santo, o pensamento é vazio. Com o Espírito, ele é criativo e eterno. O segredo não é desejar riquezas, mas desejar a presença. Porque é na presença que o pensamento se purifica e se alinha ao propósito. A mente carnal busca ganhos, mas a mente espiritual busca a vontade de Deus. E, como consequência, encontra plenitude. Quando você dorme com a palavra em seu coração, quando entrega o amanhã a Deus e renuncia ao controle, o Espírito começa a trabalhar em camadas profundas que você não percebe.
Ele transforma medo em confiança, escassez em gratidão, ansiedade em descanso. A verdadeira mente milionária não é a que acumula bens, mas a que repousa em promessas. A Bíblia nos mostra isso na vida de José. Traído, vendido e esquecido, ele parecia perder tudo. Mas Deus estava treinando sua mente para governar. No silêncio da prisão, na noite dos sonhos, José foi instruído. Seus sonhos não eram produtos de um desejo ambicioso, mas revelações do plano divino. Quando finalmente foi elevado ao poder, sua mente já estava moldada pela sabedoria de Deus. O Egito foi salvo porque um homem ousou sonhar com fé e interpretar os sinais de Deus. Assim também acontece conosco. Deus planta visões enquanto dormimos, e quando acordamos, Ele nos chama a agir. Enquanto o mundo ensina a programar a mente para o sucesso, o reino ensina a submeter a mente à obediência. A fé não é técnica, é rendição. E essa rendição é o maior ato de confiança que existe. Porque quando você diz, Senhor, eu descanso em Ti, o céu começa a mover-se a seu favor. Paulo escreveu em Efésios 3:20 que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Note, não é segundo o nosso esforço, nem segundo nossos métodos mentais, mas segundo o poder do Espírito que habita na mente submissa. A verdadeira prosperidade vem quando a mente humana se torna instrumento da vontade divina. É nesse estado que até o sono se torna sagrado, porque o Espírito fala, guia, inspira e prepara. Você acorda não apenas descansado, mas com sabedoria. Você começa o dia com direção, não com desespero, porque aquele que confia dorme em paz. Em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmos 4:8. A mente de Cristo é o maior tesouro que existe, e ela está disponível a todo aquele que crê, se rende e permite que o Espírito Santo governe cada pensamento. A mente milionária de que Hill falou é apenas a sombra de uma realidade muito mais profunda, a mente santificada pela presença de Deus. A mente que se rende à vontade de Deus manifesta o impossível com naturalidade. Quando o homem adormece, o corpo repousa, mas o espírito continua em movimento, e é nesse território silencioso que as maiores obras de Deus acontecem. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que receberam instruções divinas enquanto dormiam. Foi durante o sono que José, o esposo de Maria, recebeu a revelação de que o Filho de Deus seria gerado em sua casa. Mateus 1:20. Foi em sonhos que Jacó viu a escada que ligava o céu à terra, e entendeu que o lugar onde estava era santo. Gênesis 28:12-17. Deus usa o descanso não como pausa, mas como oficina de revelações. A mente que confia no Senhor não se esgota com as lutas do dia, pois ela sabe que há um turno noturno de milagres em andamento. Enquanto o mundo busca descanso em distrações, o servo de Deus descansa em promessas. E esse repouso não é inatividade, é o mais alto nível de fé. Porque confiar é permitir que Deus opere sem interferência. É entregar o controle e declarar, Tua vontade é melhor do que a minha razão. Romanos 12:2 nos convida à transformação pela renovação da mente. Essa renovação não é um evento isolado, mas um processo diário. Uma disciplina espiritual onde cada pensamento é submetido à obediência de Cristo. É nesse lugar de rendição que a mente deixa de ser inimiga de Deus e passa a ser seu instrumento. O pensamento, então, deixa de ser mero reflexo da carne e se torna canal do Espírito. A mente natural diz, preciso fazer mais. A mente espiritual responde, preciso confiar mais. Napoleon Hill acreditava que o pensamento era o ponto de partida de toda a riqueza, e de certa forma ele tocou numa verdade que a Bíblia já havia revelado. Mas o segredo não está no pensamento em si, e sim na fonte que o inspira. O pensamento humano gera esforço, o pensamento nascido de Deus gera fruto. Jesus disse, Eu sou a videira, e vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15:5.
A mente conectada à videira não precisa lutar para produzir. Ela simplesmente flui com a seiva divina. É por isso que o descanso se torna um estado espiritual. Quando o homem deixa de guerrear com sua própria alma e permite que o Espírito Santo governe seus pensamentos, ele entra no descanso de Deus, mencionado em Hebreus 4:10. Pois aquele que entrou no descanso de Deus também descansou das suas obras, assim como Deus descansou das suas. Esse descanso não é sono comum, é um lugar de autoridade espiritual. A mente em repouso diante de Deus está livre para receber ideias, estratégias, sabedoria e revelações que ultrapassam o entendimento humano. Pense em Salomão. Quando pediu sabedoria, ele não fez campanhas de esforço mental. Ele apenas apresentou um coração disposto e um espírito aberto, e a resposta veio durante o sono. Naquela mesma noite, apareceu o Senhor a Salomão e disse: Pede o que queres que eu te dê. 2 Crônicas 1:7. O homem que dorme em comunhão com Deus acorda com direções do céu. Esse é o verdadeiro estado da mente próspera, repousar para receber. Enquanto o mundo busca riqueza através da inquietação, o reino revela que a abundância nasce do descanso. O descanso em Deus é uma forma de fé, porque é a prova de que você crê que Ele está no controle. Quando a mente humana tenta resolver tudo, o espírito se cala. Mas quando o homem silencia, o espírito fala. A quietude é o idioma do sobrenatural. Assim, ativar a mente milionária dormindo, à luz da palavra, não é manipular pensamentos, mas consagrar o repouso. É entregar o inconsciente ao Espírito Santo. É dormir com o coração cheio da palavra e acordar com a sabedoria que vem do alto. O Espírito Santo não descansa. Ele trabalha em nós continuamente, moldando, curando, alinhando, fortalecendo. E mesmo que o corpo descanse, a fé permanece vigilante. Por isso Jesus disse em Mateus 11:28-29: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O descanso é mais do que sono, é comunhão. Quando o coração está ancorado em Cristo, até o sono se torna um ato de adoração. Quando você compreender essa verdade, nunca mais deitará ansioso. Você colocará sua mente diante de Deus e dirá: Senhor, fala comigo esta noite. Enquanto durmo, trabalha em mim. E Ele trabalhará, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Filipenses 1:6. Nada é mais poderoso do que uma mente rendida. Nela, o Espírito opera livremente. A mente milionária, segundo o mundo, busca controle. A mente milionária, segundo Deus, busca entrega. Porque aquele que descansa nele possui tudo o que precisa. A prosperidade não é ausência de luta, é presença de direção. E essa direção vem no silêncio do coração submisso. A mente que descansa em Cristo é a morada onde o Espírito planta os segredos da eternidade. Hoje você aprendeu que o verdadeiro poder da mente não está na força do pensamento humano, mas na rendição da alma diante de Deus. A verdadeira mente milionária é aquela que confia no provedor, e não apenas nas promessas de prosperidade. Quando você entrega seus pensamentos, seus sonhos e suas preocupações ao Espírito Santo, ele transforma até o repouso em um altar. Antes de dormir, não alimente sua mente com medo, ansiedade ou vaidade. Encha-a com a palavra. Leia um versículo. Ore em silêncio. Declare: Senhor, enquanto eu durmo, fala comigo. E ele falará. Porque o mesmo Deus que operou em José, em Jacó e em Salomão, continua falando aos que o buscam com sinceridade. Não busque o sucesso como o mundo busca. Busque a sabedoria como o ouro mais precioso. Deixe que o Espírito molde sua mente segundo a mente de Cristo. E você verá portas se abrirem, ideias nascerem e caminhos se formarem diante de você. Não por força nem por poder, mas pelo Espírito do Senhor. Que ao repousar esta noite, você encontre o verdadeiro descanso.
aquele que vem da certeza de que Deus está no controle, mesmo quando você dorme.